Oi, é, hoje a gente vai falar sobre intimidade e como buscar ao Senhor. Tem uma, tem um versículo que esse versículo ele ficou guardado em meu coração por muitos anos e eu sempre questionava ao Senhor, como é que fazia isso? Buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que é Mateus 6:33. Eu fiquei com esse versículo por muitos anos e carrego até hoje sobre o que é buscar, de fato, o Senhor. Porque o Senhor pede pra gente buscar em primeiro lugar. E eu acho engraçado é que a gente tem um dizer que Deus, ele tá em primeiro lugar na nossa vida. Ai, Deus, ele tá em primeiro lugar da nossa vida. E muitas vezes a gente acorda, a gente nem agradece. Muitas vezes a gente toma uma decisão e nem sequer consulta o Senhor. Aí fica tipo que incoerente. Eu ficava muito me questionando acerca disso, dessa incoerência de buscar o Senhor, de fato. E ultimamente, o que eu tenho feito, eu sei que ainda preciso melhorar muita coisa, ainda tem muita coisa que eu tenho que trabalhar aqui no meu coração, sobre o que é de fato colocar Ele em primeiro lugar. Até que em minhas orações, em minhas buscas, o Senhor foi me revelando qual eram os meus ídolos, o que era que estava à frente. E que o que eu dizia não estava sendo coerente. Quando eu falava que ele estava em primeiro lugar. Eu estava em primeiro lugar, mas minhas vontades tinha que ser feita. Então ele não estava. Só estava de boca para fora. Então, o que eu quero passar para vocês aqui é que a gente venhamos viver uma vida de fato de adoração ao Senhor. Porque adorar o Senhor não é só ir para a igreja. Não é só ir lá pro culto uma vez no domingo e ir lá. Não é isso. Uma vida de adoração ao Senhor é todos os dias, a todos os momentos. Eu percebi, depois que eu comecei a fazer algumas caminhadas, umas corridas, esse foi o momento que o Senhor mais falava comigo. E muitas vezes eu tava sem coragem nenhuma, aí eu costumava chamar o Espírito Santo. Espírito Santo, vamos fazer caminhada comigo, me acorde tal horário, pra gente ir fazer caminhada. Chegava o tal horário, e eu acordava exatamente no horário. Eita, e eu convidei, não foi? E ele já veio me chamar. E eu ia, fazer caminhada pela manhã. Já eu me acordava, tomava um banho, né? Ia. E era tão gostoso, contemplando, caminhando, ouvindo aquela voz suave no coração. Porque muitas vezes a gente acha que você vai falar aquelas coisas bem. Ele pode falar também, que ele é grandioso. Mas muitas vezes ele fala assim, no sussurro. E muitas vezes a gente tá inquieto, mas o Senhor espera que a gente se aquiete para que ele fale. E aqui também em Mateus, né, fala que ninguém pode servir dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou será leal um e desprezará o outro. Não pode servir os dois. Esse daqui faz me lembrar de quando eu me afastei do Senhor. Que eu disse que eu não tinha me afastado, não. Que eu comecei tipo, que viver uma vida dupla. Eu ia, às vezes sim, para a igreja. Eu sim fazia meus devocionais. Postava, às vezes. Mas o que estava mais me preenchendo eram as coisas do mundo. Fazia mais só pra, digamos, essas coisas só pra tapar buraco. Então, o Senhor não estava em primeiro lugar em minha vida. Até que chegou um momento, o Senhor me chamou a atenção em questão a isso. Que eu não estava botando ele em primeiro lugar. E até hoje eu tô na luta, né, pra colocar ele em primeiro lugar. Eu espero que ele esteja, mas eu sempre tenho me questionado. Porque muitas das vezes, o meu eu quer falar mais alto. Aí muitas das vezes eu digo até que vou consultar o Senhor, mas eu tomo minhas próprias decisões. E eu só quero que o Senhor aprove as minhas decisões. Às vezes a gente vive assim, né? Eu falo isso por experiência própria. Eu tô passando por uma situação que eu dizia que era do Senhor.
até o Senhor revelar meu coração e mostrar que não era Ele. Era os meus desejos e a minha vontade. E eu só queria que Ele aprovasse. E, na verdade, eu não estava seguindo o Senhor, eu queria que o Senhor me seguisse. As minhas vontades. Não é bem assim que funciona. E também eu passei por um tempo que eu ficava atrás de revelação. Faz até vergonha falar isso, velho. Até que o Senhor deu uma chamada. Aí foi o momento que depois eu fui buscar ele. Senhor, isso daí. Acabei recebendo uma profetada aí muito cabulosa. Aí depois foi que eu fui consultar o Senhor. E o Senhor chamou a atenção em questão disso. Tem até. Eu vi uma frase, acho que foi na. Eu não lembro muito bem. Pra gente tomar cuidado. E quando for em busca de revelação. Porque muitas das vezes a gente pode receber essa revelação de bruxos, enfim. E achando que é Deus que tá falando através deles. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado e pedir discernimento. O bom é que depois que eu fui correr, né, pra perguntar ao Senhor, porque geralmente eu sempre pergunto a Ele. Só que eu passei por um tempo que eu tava só em busca de confirmação, em busca. Oh, meu Deus, tava um pouco perdida. E o que eu quero falar pra vocês é isso: que a gente não venha viver uma fé pesada. A gente entender que a gente somos filhos. E, e nós, como somos pais, digamos, maus, somos pessoas más, nós sabemos dar o melhor ao nosso filho, o Senhor também. Ele, que ele é maravilhoso, então ele sabe o que é melhor para cada um de nós. E o que ele quer, ele não quer uma busca cansativa. Ele não quer só que você siga uma doutrina na igreja, quando o seu coração está afastado dele, quando o seu dizer que ele está em primeiro lugar é mentiroso. Você não tem buscado ele com amor, você não tem buscado ele com desejo. Muitas das vezes a gente vai buscar o Senhor em busca de dons. Eu vou ser sincero pra você. É questão a mim. Eu ainda preciso melhorar muita coisa nisso. Às vezes eu não costumo nem pedir questão de dons ao Senhor. Porque às vezes eu peço, mas eu penso bastante porque é uma responsabilidade e tanto. Então tem que. Não é de qualquer jeito. Porque, como diz na palavra, vai ter muitas pessoas que vão dizer: Senhor, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, em nome do Senhor, e não vai ser salvo. A gente tem que ter esse temor também ao Senhor. Senhor, será que o que eu tô pedindo ao Senhor é pra honra e glória do Senhor ou minha? Isso também é uma das coisas que eu mais me questiono ao Senhor quando eu vou pedir algo. Isso é mais a minha vontade. Muitas das vezes é a minha vontade. Eu disse, meu Deus, me ajuda a me ajudar. Essa é uma das minhas orações que eu mais faço. Porque muitas das vezes a gente acha que o que é bom pra gente, às vezes nem é. Às vezes só vai alimentar o nosso ego. Então, eu não sei se o que eu falei aqui fez sentido pra você. Mas se fez sentido, dê um joinha, comenta. É muito bom saber. Esse canal eu fiz pra transbordar. Falar o que o coração tá cheio, né? A boca fala o que o coração tá cheio. E o Senhor tem me chamado a não ficar calada. E muitas das vezes eu tenho ficado calada. E o Senhor tem chamado muita atenção em relação a isso. Muitas das vezes eu tenho questionado, Senhor, mas eu não sei falar, eu falo tudo errado. Às vezes eu falo, ninguém vai nem entender, às vezes nem eu entendo. Enfim. Mas o Senhor nos chamou para ser luz em meio às trevas. Então, eis-me aqui. Espero que tenham feito algum sentido o que eu falei aqui para vocês. Se não fez, também dê flashback aí pra flashback. Olha, tá vendo? Pra que eu possa melhorar. Porque muitas vezes a gente melhora é na caminhada. Porque eu tava esperando um monte de coisa. Mas é na caminhada que a gente vai se aperfeiçoando. Então, muito obrigada. Eu não sei que hora você está vendo esse vídeo. Então, tenha um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima tarde. E fica com Deus.